Olá, eu sou o Rafa e você acabou de entrar em sintonia com Vozes do Warp, o seu podcast semanal com tudo sobre Warhammer. Bom, pessoal, tô aqui eu aparecendo de novo, vou tentar postar com essa frequência, talvez segunda e sexta-feira, sempre à tarde. Espero que vocês gostem de acompanhar, continuem acompanhando. Como eu falei, as últimas postagens todas que falavam de Valdor e dos Custodes são a construção de uma narrativa, né, que vocês vão entender daqui a algumas semanas. Acontece que Valdor, ele retorna para o cenário numa série de livros chamada Banquet Novels, né? A primeira se chama Pariah, Pária, e a segunda Penitente. Eu vou começar uma coisa que, na verdade, eu sempre quis fazer e espero continuar fazendo. Vou pegar essa leitura e vou resumir alguns capítulos, né? Vou falar para vocês o que vai acontecer, o que está acontecendo, apresentar os personagens e vou colocar no meio dessa fala minha trechos traduzidos por mim das partes que eu acho mais relevantes, que eu acho mais legal, e espero que vocês gostem de consumir esse conteúdo assim como eu gosto de fazer, como eu sempre falo. Basicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando as principais linhas do lore atual. Uma delas vai ser seguindo essa Banquet, né, série do Dan Abnett, e a outra vai ser a série Dawn of Fire, que narra as campanhas de Guilliman, né? Saiu um livro mês passado, eu tô escutando, chamado Silent King. Para quem não sabe, o Rei Silencioso, Silent King, é o soberano dos Necrons, né? E ele é um dos personagens mais poderosos do cenário, né? O grande vencedor da Guerra no Céu, antes do início da timeline, né, digamos assim, do Warhammer 40k. É um evento que acontece no tempo dos mitos, né? A guerra dos Necrons contra os antigos e também dos Necrons contra os Citan, né? Tem gente que fala Catan, Ctan, ou Citan. Eu acho que é uma corruptela, né, partindo da pronúncia em inglês, de Satã mesmo, na verdade, né? Uma piada com Satã. Os Ctan são divindades, basicamente, né, do plano material, que ajudaram os Necrons na biotransferência e depois foram derrotados pelos mesmos. Então, assim, o Rei Silencioso retornou, foi um grande evento de alguns anos atrás, e agora parece que tudo está caminhando para ele se encontrar com Guilliman. É muito interessante, tem muita coisa legal, eu quero trazer para vocês, mas primeiro eu quero terminar essa Backing Series, que vai ter uma menção a Valdor, e eu quero que vocês vejam e entendam por que foi tão mind-blowing para mim, né? Por que foi tão surpreendente. Mas antes disso, seguindo o modelo da semana passada, eu vou falar sobre algumas notícias do Warhammer essa semana, que foram bem legais, e vou também trazer para vocês alguns projetos. Bom, começando com as notícias. O primeiro é um remake de Dawn of War, um jogo, né, de estratégia, né, um RTSzinho, muito clássico. Muita gente conheceu o Warhammer por essa franquia, né? Teve o primeiro, que muita gente tem saudade, né? Que se aproxima um pouco dos RTS mais clássicos. E aí, o 2, ele vem com micromanagement, né? Tem que gerir pequenos esquadrões, né? De forma mais tática, assim. Joguei bastante esse. E o 3, que na verdade teve um hype grande na época, mas foi muito criticado e foi meio que um fracasso. Agora parece que essa série vai voltar, na verdade, né? Dawn of War 4 parece ter sido anunciado e a gente tá nessa expectativa, por isso o segundo teve um remake. Eu acho assim que, em termos de gráfico, eu sou uma pessoa velha, né, e saudosista, então eu consigo jogar um jogo antigo com gráficos ruins e não me incomodar com isso, né, contanto que a jogabilidade, a história, valeu a pena. Mas esse remake parece que adaptou para telas widescreen, né, ajustou o tamanho dos botões, então eu acho que é mais sobre isso, né. Parece que já estava em promoção, 30% de desconto na Steam, eu vou botar aí na tela. Para quem já possuiu o primeiro jogo, então de repente vale a pena conferir. Esse jogo, na verdade, ele tem uns mods, né, feitos por fãs, e tipo Unification War e outro, que adicionam muitas facções
E, na verdade, assim, é um dos melhores jogos Warhammer jamais feito, assim. Acho que essa é uma opinião unânime. Se você conheceu o Warhammer por Space Marine 2, acho que vale a pena ir lá e conferir o Dawn of War, tá bom? Outra coisa que aconteceu foi um vazamento, né? Vazou... falei semana passada da nova temporada de Kill Team, né? É o primeiro da nova temporada, que vai trazer os Necrons e a Death Watch. Muito maneiro. Tô no hype, inclusive. E vazou ontem algumas fotos de uma coleção, né? Que nem é a próxima, é do final da temporada. E falando de Stan, né? O Catan, tem um Stan no Kill Team, que na verdade é uma novidade, porque o Kill Team é um jogo de escaramuça, né? O skirmish game, com grupos de 4, 10, 12 operativos, né? 12 bonequinhos, num mapa menor, né? E eu gosto muito, na verdade, que ele tem uma experiência bem cinematográfica. Só que existe uma janela, né? Um nível de poder para esse jogo. Você vê lá uns Necrons, tipo soldados, talvez um ou outro que seja diferente, e os Space Marines se enfrentando. Mas o Stan, ele tá em outra escala de poder, né? Então isso gerou um hype, assim, porque parece que agora eles vão voltar com uma coisa que aconteceu na segunda edição do Kill Team, que é a presença de chefes, né? E provavelmente, nesse caso, ele é um NPO, né? Que eles chamam. Tipo um NPC de RPG. O NPO é Non-Player Operative. Non-Player Operative. Então é um bonequinho que é controlado pela mesa, assim, né? Automático o funcionamento dele. Então ele é tipo um chefe, né? Um boss numa missão. Uma novidade para Kill Team, um modelo que até então não existia, né? O remake de um modelo antigo do Warhammer que já estava na hora de trocar, provavelmente. E além disso, também vazaram novos Night Lords e novas sororitas, né? Que estão muito maneiro, como você está vendo aí na tela. A galera ficou muito empolgada, porque geralmente esses kits, eles são jogáveis no Warhammer 40k, né? Que eu costumo chamar de Big 40k, né? Que é o jogo padrão de exércitos, maior número de miniaturas, né? Enfim. Então, isso gerou muita especulação e deixou a galera muito empolgada. As cortes dos devoradores de carne, né? Até postei lá no Instagram essa semana, os Flesh Eater Courts. Eles são muito maneiros porque eles são tipo zumbis, assim, mas meio que uma paródia dos cavaleiros, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas tem um filme, pra quem é novo aí, já é um clássico, com Will Smith, chamado Eu Sou a Lenda. E aí, nesse filme... Aliás, esse filme é baseado num conto antigo em que o mundo foi tomado por vampiros. E, na verdade, o último caçador de vampiro, que é interpretado por Will Smith no filme, né? Ele é a lenda, na verdade. Então, é uma inversão dos papéis. Não é o vampiro que é a lenda, mas sim o caçador de vampiros, o humano, né? O que anda durante a luz e durante o dia, né? Que é um lugar em que um tempo que os vampiros não se locomovem. Esse caçador entra nas casas e leva esses vampiros até o sol. Então, na verdade, ele que é o bicho-papão dos vampiros. É uma inversão maneira. E aí, provavelmente baseado nisso, o Warhammer tem os Flesh Eater Courts, né? Que são esses zumbis que, na verdade, se veem como cavaleiros heróicos, cavaleiros andantes. Então, eles não se veem como monstros. E é muito maneiro que isso é refletido nas regras, né? Eles podem ali ver o seu líder, que é um monstro muito bizarro, vocês estão vendo aí na tela, como um herói, né? Um rei lendário, e aí se motivarem em relação a isso. Ou então eles podem alucinar que eles estão acessando um banquete, né? E devorar vorazmente os inimigos, na verdade, como achando que eles são alimentos. É maneiro porque no início da sessão, o jogador que está jogando com eles escolhe uma dessas alucinações e depois ele rola o dado. Então ele vai ter que ajustar a estratégia de forma bem dinâmica. Parece maneiro, eu acho uma facção irada. Aproveitando a ponte, então falamos sobre as notícias da semana, né? Eu também quero falar sobre alguns projetos. Eu estou me preparando para jogar Trench Crusade, algumas pessoas viram, né? Eu fiz os bonequinhos, né? Não sei se o foco tá bom aí, ó. Fiz até um freehand de Jesus assustado. Enfim, eu tô me preparando para jogar Trench Crusade, estou bastante entusiasmado, assim, fiz um time, né? Vou jogar com o camarada que era
que tinha o nick de Wagdectus Orcus, né? Que é um amigo pessoal meu aqui de Vitória. E aí, semana que vem eu vou começar a preparar um board. Comenta aí se vocês querem esses making-offs, assim, se vocês querem saber como que a gente pinta os bonequinhos, como que a gente prepara os cenários. Mas aí eu tô preparando para jogar o Trench Crusade e eu também tô me preparando para jogar o Age of Sigmar, na verdade, que eu tenho os Goblins há muito tempo. Gobapalooza, né, que são os Goblins doidões de cogumelo e tal. Parece maneiro, a jogabilidade também é interessante, eu já joguei pelo TTS, né, a mesa virtual. E eu queria, na verdade, perguntar para vocês qual é o hype, o nível de hype, né, o medidor. Se vocês querem que eu faça, por exemplo, uma série curta sobre Trench Crusade, aí toda terça eu lanço um vídeo sobre Trench Crusade. Além do lore, né, que já tem lore-tubers brasileiros falando sobre a história do Trench, eu quero ter uma pegada mais sobre a jogabilidade. Então, mostrar o tipo de operativo que você pode escolher, quais que são os equipamentos. É muito maneiro porque... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu tô com uma pilha de plástico aqui na mesa. Enfim, você escolhe o operativo, né? Esse é um operativo que eu imprimi. E você equipa ele. Então, isso daqui é uma metralhadora, né? Uma metralhadora longa. E aí você pode trocar o braço dos personagens e equipar um por um. Existe uma campanha, eles ganham experiência, ou eles morrem. Parece ser maneiro. Então comenta aí se você quer saber mais sobre o Trench Crusade, tá bom? E além disso, também comenta sobre o Age of Sigmar. Mas eu já vou falar, eu já gravei o primeiro episódio do Age of Sigmar, que são dois experimentos, na verdade, que eu quero fazer. O primeiro deles é trazer novos conteúdos, né? Não ficar só no Warhammer 40k, não ficar só no lore, trazer coisas da jogabilidade. E também do fantasy, né? Da fantasia medieval de Warhammer, que é maneiro também. E particularmente eu não sei de nenhuma pessoa no Brasil produzindo esse tipo de conteúdo. E além desse experimento sobre o Age of Sigmar, que eu vou lançar semana que vem, provavelmente sexta-feira, também tem o modelo, né? O formato, porque eu fiz uma conversa com um amigo meu chamado André, que também tem Skaven, né? Também tem um exército de Age of Sigmar, os ratinhos, né? Muito irado. E aí a gente vai gravar uns episódios que são um diálogo, uma conversa entre nós dois, né? Apresentando o Age of Sigmar. O primeiro que eu vou lançar semana que vem é bem introdutório. Mas aí depois a gente vai entrar nas facções, vai enumerar e tratar facção por facção, e depois um pouco na jogabilidade, né? Como que cada facção joga. É maneiro porque, como eu falei, é muito temático. Então, por exemplo, os meus Squigs, eles pisoteiam a cabeça dos inimigos, atropelam, né? Os Skaven, eles literalmente saem do chão e parece ser uma ordem interminável. Então é maneiro. Eu curto muito. Eu quero produzir esse conteúdo de Age of Sigmar. E no final desse mês, no dia 30, a gente tem uma mesa marcada, né? Então a gente vai sentar e jogar. E eu pretendo fazer um Battle Report para vocês. Falando em Battle Report, eu também tenho um projeto de produzir um tutorial ensinando vocês a jogar o Warhammer 40k. Eu já gravei, foi toda uma comoção, né? Que a gente montou a mesa bonitinha, fez cena por cena. Agora a gente tá esperando o nosso querido amigo Pedro, faço esse apelo, né? Pra ele tem que escolher as falas, cara, de cada cena, porque já tem um outro amigo pra editar. E eu acho maneiro, né? Esse espírito de comunidade, eu acho que agrega bastante. Pessoal, há tempo também aconteceu na semana passada o campeonato mundial de Warhammer, né? De times, né? 2025 World Teams Championship. De Warhammer 40k, um formato de torneio por equipes, 8x8, onde cada time escolhe uma facção única, sem poder repetir, e a França conquistou o título, né? Novamente. Ela repetiu o feito do ano anterior. A França, então, é a campeã mundial de Warhammer. Você sabia que isso acontecia? Pois é, isso existe. Eu acho que vocês que acompanham o lore pela internet, assim, curtem, alguns de vocês, né? Podem talvez gostar ou querer desenvolver seus próprios exércitos, né? Devagarinho, vai comprando as miniaturas, que eu acho um aspecto muito maneiro do hobby. Na verdade, é legal a gente fazer nossas próprias campanhas narrativas e depois que a gente começa a jogar, a gente entende como que o lore de Warhammer, ele na verdade serve à mesa, que é a principal fonte de renda da empresa, né?
Enfim, sobre esse campeonato é muito interessante, porque metade das facções, metade dos times, escolheram as mesmas facções. Então, 6 facções dominam 50% das escolhas. A primeira foi a Death Guard, com 12%, Chaos Knights, com 9%, Imperial Knights, com 8%, Thousand Sons, com 8%, Necrons, com 7%, e Eldari, com 6% das escolhas, né? Essa galera que joga muito, a gente chama pelo meta, né? Pela regra e querendo vencer, né? Voltado para o campeonato, eles acompanham muito o equilíbrio das regras. E aí, às vezes, uma facção se destaca e eles rapidamente montam um exército dessa facção e levam para o campeonato. É curioso, então, que as facções como Space Marines, os Tau e os AdMech apresentaram quedas na taxa de escolha, né? Em termos de vitória, os World Eaters foram os que tiveram a maior taxa de vitória. Eles venceram 68% das partidas que disputaram. Os Eldari, 60%. Os Space Wolves, 56%. Os Chaos Space Marines, 54%. Os Drukhari, 53%. E os Blood Angels, 52%. As facções com as menores taxas de vitória foram os Grey Knights, com 5%, os Custodes, com 14%, e a Death Watch, com 14%. É maneiro, né? Porque, na verdade, a própria GW, né? Eles monitoram essas taxas de vitória. Então, por exemplo, o World Eaters está ganhando muito. Aí eles vão ver se está equilibrado ou não. E aí eles vão nerfar, né? Vão enfraquecer essa facção ou vão buffar outras. Vão fazer pequenos ajustes. O Warhammer inteiro só existe para o jogo de miniatura. Então, a gente pelo menos saber que ele existe, né? Como eu falei, eu estou preparando o tutorial para ensinar vocês a jogar, para você escolher sua facção. A gente saber que ele existe é uma parte muito maneira do hobby. Tô me estendendo bastante. Eu vou rodar a vinheta e depois eu vou falar sobre esse projeto que eu tô falando sobre a Beckwin Series. Bom, agora vamos lá, pessoal, o que interessa. Não esqueçam o que a gente já viu sobre Valdor, ok? Constantin Valdor, sobre os Custodes. Eu vou agora fazer uma digressão, um longo caminho, né, ao redor de um tema que eu quero tratar, que vai voltar para aquele ponto inicial. Primeiro eu quero falar um pouco sobre Dan Abnett. Existem escritores de Warhammer que fazem esse lore super rico que a gente adora consumir, né? A melhor forma de você consumir esse lore é você, infelizmente, estudar inglês, talvez ir lá na Amazon ou procurar um EPUB ou um PDF na internet e pegar o livro e ler por você mesmo. É muito maneiro, eu acho que vale muito a pena. Esse escritor, Dan Abnett, é talvez o mais aclamado, é um escritor premiado, ele escreveu quadrinhos também. Ele é natural da Inglaterra, né? Ele é de Kent e estudou em Oxford. Ele é propriamente um escritor, né? E aí ele desenvolveu a série mais famosa do Warhammer, série de livros assim mais aclamada de Warhammer, que é Eisenhorn, que é uma trilogia baseada no Inquisidor. Eu vou falar um pouquinho mais dos Inquisidores para quem não sabe. Mas ele é um dos personagens mais famosos. Ele é moralmente complexo, né? Ele é um inquisidor da Ordo Xenos, né? Ordo Xenos. Gente, eu não gosto de falar Xenos. Eu acho que fica, tipo assim, chechelento, sei lá. Não sei porquê, eu costumei Xenos e eu vou falar Xenos. Quando eu falar Xenos, você entende que é com X, tá? São os alienígenas, né? E aí, esse Eisenhorn, ele é um inquisidor, principalmente ativo nos séculos 3 e 4 do milênio 41, né? Praticamente assim no tempo corrente do Warhammer 40K. E a trajetória dele é marcada por uma lenta, mas profunda mudança ideológica. Porque ele começou como um puritano, né? Existem várias filosofias dos inquisidores. Tem, por exemplo, inquisidor que é totalmente fiel, né, à divindade do imperador. Tem inquisidor que acha que se você aprisionar um demônio e usar ele a seu favor, né, ou fazer contrato com os Xenos, né, com os alienígenas, vale a pena. Tem inquisidor que quer matar o imperador para ele renascer. Então tem várias escolas teológicas no Warhammer, é muito maneiro, e divergências a esse respeito, né? E aí ele começou como um puritano, então, defensor da ortodoxia,
Mas, com o tempo, foi ficando moído, né? Que a vida é um moinho, principalmente John Hammer. E aí ele foi abraçando métodos mais radicais, né? E ele, no fim, chega a ser acusado de heresia. Então, Dan Abnett escreveu Eisenhorn. Existem rumores muito fortes de que essa série na Amazon do Henry Cavill, né, vai ser Eisenhorn. Porque muito antes da Amazon entrar na conversa, já existia um boato de que Eisenhorn ia virar live action. E esse boato deve ter aí uns 5 anos de idade, né? E por enquanto nada, a gente tá esperando até hoje. Depois de Eisenhorn, existe um outro chamado Ravenor. Ravenor é um aprendiz do Eisenhorn, tá? Ele é um interrogator, né? Sobre a tutela do Eisenhorn. Só que ele é um Psyker muito poderoso. E sua competência é tal que Eisenhorn logo previu que ele viraria um Inquisidor pleno, né? E aí existe uma... Eu não sei se eu posso dar spoiler até que ponto, né? Mas assim, existe uma trilogia, existe uma tragédia. Esse personagem, ele é ferido, né? De maneira permanente, digamos assim. E ele acende a Inquisição num contexto em que Eisenhorn está sendo acusado de heresia. Então, não sem motivo também. Não que ele seja um herege, mas ele é um radical, né? Que usa qualquer meio para atingir os fins dele. Então, agora Ravenor está caçando Eisenhorn, tá? Essa última trilogia de Ravenor começou em 2006. E é então quando o Dan Abnett começa a escrever, em 2012, a Banquet Series, né? Cujos livros são Pariah, que é o primeiro, Pária, e Penitent, o segundo, que eu quero acompanhar com vocês. Eu vou fazer um número necessário de episódios, eu não vou me comprometer agora, mas assim, na semana que vem, eu vou vir e vou apresentar o primeiro capítulo e vou apresentar a personagem, né, que é a Banquet, que é uma Pariah, né, que é uma nula, que é uma dessas personagens de Warhammer que não tem alma e ela é bem forte, na verdade. E ela é uma agente da Inquisição em treinamento. Então, eu vou trazer mais detalhes na semana que vem sobre essa questão da série de livros. E aí vocês vão entender aonde eu quero chegar quando eu começar a falar do Banquet Series, tá bom? E aí vocês vão entender tudo que eu fiz sobre o Valdor. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos comigo que vocês vão entender, gente. Eu só demoro meses para explicar o que eu quero, tá bom? Enfim, agora eu vou fazer uma leiturazinha sobre os Inquisidores, tá bom? Segura aí. Não somos espiões, soldados nem executores da lei, mas somos todos esses ao mesmo tempo. Somos o que o Imperium precisa que sejamos. Apenas nós conhecemos os horrores que aguardam a humanidade caso o Imperium caia. E por isso, apenas nós estamos dispostos a fazer o que for necessário para evitá-lo, seja o que for que isso nos torne. Lord Inquisitor Idus Creepman. Na lenda, a autoridade de um inquisidor é superada apenas pela do próprio imperador. Seu dever sagrado é identificar e neutralizar as ameaças dentro do Imperium. Psykers, mutantes, rebelião, corrupção, entidades, Xenos e até incompetência traiçoeira estão sob sua jurisdição. Nada está além do seu alcance ou acima do seu escrutínio. Até mesmo os mais resolutos, incluindo os altos senhores da terra, são vulneráveis à corrupção e ao fracasso. A ambição e a ganância já causam danos incalculáveis por si só, mas, pior, fornecem terreno fértil para que os poderes ruinosos se instalem. Os inquisidores são indivíduos aterrorizantes e, em muitos casos, são tão inquietantes quanto os inimigos desumanos que caçam. O peso do poder que devem exercer é imenso. Se sua missão exigir, um inquisidor pode convocar os recursos de um mundo inteiro. Capítulos de Space Marines, o Astra Militarum, as Adeptas Sororitas e até assassinos imperiais estão ao seu dispor. Mas os inquisidores sabem que devem usar sua autoridade com cautela. Assim como conhecem seus inimigos, compreendem a natureza dúbia das facções e do cenário político do Imperium. Os recursos são finitos, a influência nunca é garantida e a burocracia sempre atrasa. A maioria prefere atuar nas sombras,
empregando acólitos e agentes negáveis para agir com máxima discrição. Ascender ao posto de inquisidor não é tarefa simples. Leva décadas para construir redes de agente, acumular influências dentro dos adeptos terra e conhecer tão bem os inimigos a ponto de arriscar enfrentar sua corrupção. A maioria já se provou contra inimigos do imperador de alguma forma, como guerreiros veteranos de batalha, generais de frotas de guerra ou psykers indomáveis. Outros podem ascender por meios do séquito de um inquisidor, servindo como interrogadores, seu acólito mais confiável e capaz, herdando a posição e o poder após a morte de seu mentor ou quando este considera que está pronto para a elevação. É uma verdade terrível que a maioria dos inquisidores morre a serviço do imperador, sobrevive apenas para sucumbir às ideias radicalizadas, ou acaba corrompido pelos poderes da ruína que combate. Um subproduto inevitável de seus métodos altamente individualizados e filosofias moldadas por si mesmos. De fato, um número alarmante de inquisidores alcançou sua posição eliminando seus antigos mentores como principais juízes ou testemunhas de sua queda da pureza. As ameaças que enfrentam estão tão além da razão que o medo e a antipatia que espalham tornaram-se um mal necessário, tudo em serviço ao Império. Os inquisidores sabem que seu dever deve ser inabalável e que a misericórdia é um luxo que ninguém pode se dar. Nenhuma ameaça interna, externa ou além hesitaria em erradicar a humanidade se tivesse a menor chance. Eles sabem que, se um planeta cair, o próximo certamente cairá também, e assim por diante, até que centenas de mundos e bilhões de vidas sejam perdidos. Então, pessoal, esse é o trecho introdutório, né, do Inquisitor Player's Guide, que é um suplemento, né, para Imperium Maledictum, um RPG do Warhammer. E ele mostra muito bem aí, então, a extensão dos poderes do Inquisidor e também esse aspecto de intriga que domina o cenário. Os Inquisidores são muito maneiros porque, além de também terem cenas cheias de ação, né, em que eles convocam os Space Marines ou até os Grey Knights, ou que eles condenam o mundo pela morte, né, condenam o mundo à morte na fogueira, né, através do famoso Exterminatus, né, o último recurso do Imperium para erradicar seus inimigos. Além dessas cenas cheias de ação, eles também penetram fundo na sociedade imperial. Então, eles circulam pela nobreza, né, que não está imune aos seus poderes, e cenários cheios de intriga e traição. É muito maneiro, é o Warhammer com mais profundidade, né? Então, semana que vem, a gente já foi muito aqui esse episódio, né? Espero que vocês estejam comigo. Agradeço a quem ficou até aqui, né? Vou tentar fazer um trabalho legal na edição para prender vocês. Mais uma vez, curte, comenta, compartilha, não deixe de seguir. Como que 4.000 pessoas veem o vídeo e menos de 1.000 seguem o canal, né? Mó palho vocês, hein? Então segue aí, manda seu amigo seguir também. Agradeço muito a quem deu um upvote e comentou, muita gente engajou no vídeo passado, né? Agradeço muito o tempo de vocês, como eu falei, né? É um gesto pequeno para vocês, mas que significa muito pra gente, que teve o trabalho de montar uma estrutura, escrever um enredo, enfim. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu volto com a Backwing Series, novidades de Trent Crusade, Age of Sigmar. Fala pra mim o que vocês querem. Se quiserem sobre o RPG também trago. Eu prometi isso pro JCN Gunner. Vou preparar um material também para daqui a algumas semanas, tá bom? Mas por enquanto é isso. Vou encerrando a transmissão. O Imperador protege.